Olá pessoal, bom dia. Aqui quem vos saúda na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo é o pastor Carlos Alexandre, pastor da Igreja Batista Shalom ali do Bom Retiro. Quero aí deixar uma breve meditação para você, querido, nessa manhã, né? Que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 1, narra a história de Mefibosete. Eu quero falar um pouco disso. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Somente até aí, querido. É interessante a história deste homem chamado Mefibosete. Mefibosete é alguém que na sua mais tenra idade, bem menino, bem pequeno, acontecem algumas coisas em Israel, ou seja, Saul, seu avô, havia perdido um relacionamento com Deus, havia pecado, havia feito mal diante dos olhos do Senhor, havia se distanciado da presença de Deus. E ele é alguém que começa a cometer erros graves, e a presença de Deus se retira da vida de Saul. Deus levanta um outro homem que haveria de reinar, é o próprio rei Davi, que se torna grande amigo do filho do rei, embora o rei, muitas vezes possuído por espíritos malignos, tentava destruir a vida de Davi por inveja, por saber que Deus havia levantado Davi no seu lugar. Certamente Davi haveria de reinar no lugar de Saul. E Saul começa a perceber que Davi prospera na sua caminhada em todo o tempo. Mas eu não quero falar disso. O que eu quero dizer, na verdade, é um relacionamento que se cria entre Davi e Jonatas. Ambos se tornam grandes amigos, a ponto de Davi dizer que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de uma mulher, ou seja, melhor do que um relacionamento do amor de uma mulher. E quando ele fala isso, não está falando aqui de intimidade, de relacionamento sexual, como alguns que distorcem a palavra de Deus e tentam dizer isso. Esse relacionamento, esse amor que Davi fala que existe por Jonatas, é um amor de amizade, um amor, a Bíblia diz em Provérbios que é amigos mais chegados do que o irmão, e esse era o sentimento nesse relacionamento de irmãos verdadeiramente, porque Jonatas amava Davi como se fosse o próprio irmão, e assim Davi também o amava. Mas, querido, o que eu quero dizer é que acontece essa guerra, o rei Saul morre, Jonatas, o seu filho, morre nessa guerra, e a criança fica órfã, se torna órfã. E é interessante que Mefibosete tinha uma Betsita, alguém que cuidava dele, e essa mulher, ao ouvir as notícias que Saul era morto, que Jonatas era morto, então ela corre com a criança, tentando protegê-la daquela confusão, daquele conflito, daquela guerra, e a criança cai, se acidenta e se torna aleijada dos pés. Então Davi, ele já está reinando em Israel agora, ele é rei de Israel, e ele começa então a pensar no seu amigo que havia partido, no seu grande irmão chamado Jonatas. E Davi tinha uma aliança com Jonatas, e sempre, se um dos dois viesse partir primeiro, que eles abençoassem a quem viesse da casa deles. E é interessante que Davi, então, ele encontra e descobre um homem que está na casa de Saul, que era servo de Saul. E quando Davi chama esse homem, ele diz, olha, ele faz uma pergunta, se existe alguém da casa de Saul, para que ele pudesse abençoar. E aí Ziba diz, olha, há um aleijado dos pés, um coxo, um deficiente.
ele estava dizendo, olha, há um inútil ali, Davi, alguém que não tem nenhum tipo de valor, nada para te oferecer, Davi. E Davi disse, olha, manda chamar este homem. Mefibosete então está numa cidade, ele está numa cidade chamada Lodebar, uma cidade um tanto quanto pobre, miserável, uma cidade que havia necessidade, fome, miséria. Era o lugar onde Mefibosete, o filho, neto do rei, filho de um príncipe, estava vivendo. Eu quero dizer a você, querido, que muitas vezes você é alguém que foi criado na igreja, é alguém que está ouvindo essa mensagem, tem os seus pais na igreja, são homens e mulheres de Deus, pai, mãe, que estão servindo a Deus, e talvez você se tornou deficiente. Pastor, como assim? Talvez, querido, aconteceu algo na sua vida, na trajetória da sua vida, que tirou você de usufruir das bênçãos que o rei tem para você, que o Senhor tem para a sua vida. E o que acontece, querido, é que muitas vezes a nossa vida é marcada, talvez a sua vida não foi marcada como a de Jonatas por um acidente nos pés, talvez fisicamente você é uma pessoa perfeita, mas talvez, querido, no decorrer da vida, da sua infância, adolescência, pré-adolescência, não sei, você foi marcado por uma situação onde te levou ao homossexualismo, onde levou você à prostituição, às drogas, ao alcoolismo, ao mundo do crime. Eu não sei, querido, o que pode ter acontecido na sua vida, que fato aconteceu na sua vida e te levou ao tropeço, te levou à queda, ao sofrimento, e agora talvez você se vê numa condição miserável, né? Jonatas, ou melhor, Mefibosete estava ali numa cidadezinha chamada Lodebar, numa casa chamada Casa de Maquir, filho de Amiel. É interessante, querido, que essa Casa de Maquir me faz pensar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é marcada por pessoas que tiveram marcas na sua vida profundas. Pessoas assim como eu, que um dia foi um usuário de drogas, foi um alcoólatra, um homem violento, um homem que não tinha respeito pelas pessoas. Enfim, querido, eu quero dizer a você que a vida, muitas vezes, ela é marcada por situações que nos tornam pessoas más, pessoas amarguradas, pessoas revoltadas. Enfim, querido, talvez você tenha sido marcado de alguma forma, e eu não estou querendo aqui que você fala, olha, eu sou isso por causa daquilo, tenta justificar a condição que você vive hoje, como eu também já vivi, distante da presença de Deus um dia. Mas eu estou querendo dizer a você nessa manhã, que há como você, nessa manhã, entregar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nessa manhã Ele manda chamá-lo, querido. Talvez você se encontre fora da igreja de Cristo. É alguém que conhece a palavra, é alguém que um dia já foi até usado no ministério, alguém que já pregou, alguém que já cantou, alguém que tem muito mais eloquência do que esse pregador, que esse pastor que hoje vos prega, mas talvez você, querido, é alguém que, como Mefibosete, foi marcado e está numa situação difícil, talvez impossibilitado, desprezado, marginalizado. É o que estava acontecendo na vida de Mefibosete. Estava marginalizado, à margem da sociedade, se sentindo inútil. O próprio texto da palavra de Deus, quando ele se apresenta a Davi, querido, ele diz, olha, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu sou? Olha como estava a autoestima desse homem. O cara estava lá embaixo. Na verdade era uma baixa estima que ele estava dele mesmo. Sabe, querido, talvez você esteja se sentindo assim, se sentindo um verme, se sentindo desprezado por causa da condição que você está vivendo, por causa da maneira que você se encontra. Mas nessa manhã, querido,
o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, aquele que derramou o sangue inocente por você ali na cruz do Calvário, Ele manda chamá-lo, onde quer que você está, onde quer que você esteja, onde é a tua Lodebar, essa cidade, onde é o lugar onde você se encontra de refúgio nessa manhã. Eu digo que a igreja é como uma casa de Maquir, que acolheu pessoas como eu, pessoas que chegaram na igreja todo desgraçado, longe da presença de Deus, mas que de alguma forma, querido, Deus já havia olhado para você, olhado para mim lá atrás, porque Ele conhece o nosso coração. Quem sabe você nessa manhã precisa tomar uma decisão. O rei manda chamar. E olha, querido, eu fico imaginando Mefibosete, aleijado, coxo, talvez dependia de pessoas que o ajudassem para se banhar, enfim, uma série de necessidades. Porém, quando o rei olhou para aquele homem e disse: olha, escute, você vai viver como um filho meu nessa casa. Sabe, eu fico imaginando agora o rei mandando levar esse moço a tomar um banho, a se alimentar bem, e ele diz: olha, você não vai sentar lá na casa dos empregados, você não vai se assentar lá com os meus servos, não. Você vai se assentar à minha mesa, Mefibosete. Você é príncipe. Sabe, querido, você é um príncipe. Cristo Jesus pagou um preço por você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pagou um preço por a sua vida. Não importa o que as pessoas digam ao teu respeito, não importa se taxaram você de drogado, de alcoólatra, de prostituta, de ladrão, de homossexual, não importa o que as pessoas taxaram você, o que a própria vida levou você a fazer. Mas hoje eu quero dizer a você que o Rei dos Reis, Ele quer perdoar o teu pecado, Ele quer purificar, limpar você e fazer com que você se assente e participe da mesa dele. Não somente na comunhão que nós temos uma vez por mês na igreja, domingo agora é dia de ceia do Senhor, mas Ele quer, quando chegar naquele momento final, onde nós partimos dessa vida para a próxima, para a vida vindoura, a vida que será eterna, tanto para aqueles que vão viver a paz, como aqueles que vão sofrer o castigo da eternidade sem Deus. Quero dizer a você, querido, nessa manhã, que o Senhor Jesus te chama e convida para você se assentar à mesa dele. Ele quer limpar você, lavar você, tirar toda impureza que está impedindo você de chegar à presença dele e fazer com que você se assente à mesa do rei. Nessa manhã eu quero orar por você. E o convite está feito. Jesus convida você nessa manhã a sair da sua Lodebar e vir para o cuidado da casa do rei, e vir para a presença de Deus, e vir para que Ele mesmo possa sustentar você, alimentar você, para que você possa comer da mesa do Senhor nessa manhã. Ele te convida. Esse é o convite que Jesus te faz. Eu quero orar por você nessa hora. Pai querido, Deus amado, eu quero apresentar essa vida, essa pessoa que ouve essa palavra nessa manhã, esse homem, essa mulher, essa pessoa que acessou esse vídeo, e ó Deus, talvez esteja enfrentando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento, Senhor, que talvez esteja escravizado por um vício. E olha, Pai, o Senhor é poderoso para fazer milagres, o Senhor é poderoso para libertar vidas, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nessa manhã, Senhor, eu quero colocar este homem, essa mulher, para que o Senhor, meu Deus, possa libertá-lo, para que o Senhor possa escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, que este homem venha se arrepender, confessar a Ti como Senhor nessa manhã, pedir perdão dos seus pecados e pedir, Senhor, para que ele possa ter o nome dele escrito no livro da vida. Abençoa agora nessa manhã, Senhor, nossas vidas. Abençoa, Senhor, este homem, essa mulher, quando acessar esse vídeo, que ele possa ser tocado pela Tua presença, tocado pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor possa fazer grandes coisas em suas vidas, Senhor. Eles possam realmente experimentar qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado ao teu coração, em nome de Jesus.